Bom dia, nós somos da equipe Facção Travatins e hoje a gente vai apresentar sobre a resistência muscular. Então, para começar, o que vem a ser a resistência muscular? Resistência muscular é a capacidade que o nosso músculo tem de exercer um movimento, um esforço, um exercício, tanto sendo estático ou dinâmico, né, parado ou em movimento, repetir esse esforço várias vezes sem perder a qualidade desse exercício. Então, por exemplo, quando você vai na academia e o professor fala: faz tantas séries de tal exercício. Essa é uma forma de resistência muscular, é aí que você está melhorando a sua resistência, já que você está praticando, treinando o seu músculo, o seu corpo, para que ele resista a esse exercício, ou seja, para que ele consiga fazer várias vezes, né, repetir várias vezes, sem que esse exercício vá perdendo a qualidade em função do tempo em que você vai fazendo. Outro exemplo é quando a gente tem exercícios que exigem a resistência muscular e a força muscular, que no caso a gente tem o nosso sistema neuromuscular atuando aí para que o nosso corpo resista, para que ele suporte um esforço maior sem perder a qualidade desse exercício. Então, dentro da resistência muscular, tem alguns segmentos que dividem ela para alguns campos específicos. Então, vou começar a falar delas agora. A primeira é a resistência anaeróbica, que é aquela que exige muito de você, ou seja, você tem que ter bastante... o ritmo tem que ser elevado, a velocidade tem que ser elevada, mas em um curto período de tempo. Então, um exemplo disso seriam os saltos. Os saltos são um tipo de resistência anaeróbica. E aí, dentro da resistência anaeróbica, a gente ainda tem mais duas divisões. A primeira delas é a anaeróbica dinâmica, que é onde tem movimento. Então, você precisa usar todo o ritmo e toda a velocidade com uma carga dinâmica. Então, um exemplo disso é a capoeira, como eu já falei antes, ou a ginástica olímpica e etc. E aí a segunda delas é a resistência estática, que é quando você não tem movimento, então não tem o encurtamento das fibras musculares, mas mesmo assim ainda tem trabalho da musculatura. Um exemplo é aqueles exercícios onde a gente para e mantém na posição. Aí a nossa musculatura não parou, ela ainda está trabalhando, só que a gente está numa forma estática. Aí nós temos a resistência aeróbica, que é aquela onde a gente precisa aguentar esforços muito grandes em um grande período de tempo. Então lá na resistência anaeróbica eram períodos curtos, como saltos e etc. Mas na aeróbica são coisas mais prolongadas, como corridas, treinamentos em circuito e etc. E aí toda essa resistência, a gente tem que ter essa capacidade sem que haja o acúmulo exagerado do ácido lático, que ele é produzido, né, quando a gente faz um exercício que está muito acima do nosso condicionamento físico, e aí a queima de glicose pelo oxigênio já não dá mais conta e o nosso organismo começa a queimar a glicose sozinho. E aí isso faz com que o ácido lático seja produzido e ele é um dos causadores daquelas dores musculares que a gente tem depois do treino. E aí, segundo um artigo, a resistência aeróbica ela também é dividida em duas, assim como a anaeróbica, que é a dinâmica, que é quando você tem um treino com mais de 3 minutos, né, uma repetição com mais de 3 minutos, e você usa até 50% da carga máxima, da sua capacidade máxima de força. E a estática é quando você usa grande parte dos músculos do seu corpo, grandes grupos de músculos, e você usa até 20% dessa carga de força máxima. E aí a última delas é a resistência de força, que é a capacidade que a gente tem de resistir àquela fadiga, aquele cansaço no que se diz respeito àquela performance e à prática de exercícios que exigem muita força, em um período de tempo um pouquinho mais longo. Então, essa é a resistência de força. E agora a gente entra num detalhe, um detalhe bem importante, que é sobre o papel e a importância dos alimentos na sua condição física. A gente já sabe que você ter uma alimentação balanceada e apropriada ajuda muito na energia do atleta e também na sua resistência. Então é importante que você consuma alimentos saudáveis e também fuja um pouquinho, dependendo do seu objetivo, fuja um pouquinho daquelas dietas muito restritivas, principalmente aquelas que cortam quase todo o carboidrato que você ingere, já que a gente sabe que o carboidrato é uma grande fonte de energia
E se você foca em práticas de longa duração, conforme você vai praticando, o seu combustível uma hora vai acabar. Então, atletas que investem nesse grande estoque de carboidrato, eles podem postergar um pouquinho a fadiga que eles vão sentir no final. Então a orientação é que se alimente de 3 em 3 horas e que balanceie a sua refeição. E as principais coisas que deveriam conter seriam os carboidratos, pelo motivo que eu já citei, as gorduras e também as proteínas, porque nossos músculos eles são feitos também de proteína, e para garantir a construção e a reparação adequada desses músculos é indicada a ingestão de proteínas. Mas essa questão da alimentação, quem vai fazer analisando seus objetivos, o seu condicionamento, como você é um profissional da área. O treino de resistência muscular localizada deve ser feito para os seus objetivos. Então, se você, por exemplo, corre, você pode focalizar o seu treino nessas regiões. Com isso, você pode fazer corrida sem sair do lugar ou procurar lugares íngremes para você subir e descer, igual escadas. É um treino que você faz específico naquele lugar. Também pode ser um treino dirigido. A frequência que você deve fazer é de 3 a 2 vezes por semana, com intervalo de 24 horas a 48 horas. E as séries devem ser de 2 a 3 séries por treino, com intervalo de 30 segundos a 2 minutos. Os elementos fundamentais para esse tipo de treinamento são repetir inúmeras vezes os exercícios, por exemplo, no mínimo 15 vezes cada um. Com isso você consegue ter a definição do músculo e também você consegue prevenir lesões. Esse tipo de treinamento ele é indicado para atletas que fazem os esportes de longa duração, para idosos, para pessoas que acabaram de começar a fazer exercícios e também para quem está fazendo reabilitação. Para a gente realizar esse tipo de exercício, a gente tem alguns cuidados, que seriam aquecer o corpo antes de começar o exercício, não comer demais antes do treino e também não ficar muito em jejum. Juntar esses treinos com outros exercícios para membros superiores e inferiores, também beber água antes, durante e depois do exercício, são alguns cuidados que são essenciais. E agora os meus colegas vão apresentar alguns exercícios para vocês. The day is done, the time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest.